Se você é iniciante na costura, não pode deixar de assistir esse vídeo onde eu ensino de maneira detalhada a cortar e costurar esse belíssimo colete com estilo e caimento alfaiataria todo forrado. Você nunca mais vai ter dúvidas de como fazer uma peça forrada, ou seja, sem nenhuma costura interna aparente. Antes de dar início ao corte do colete, eu vou especificar para vocês a quantidade de tecido necessária para a realização desse projeto de costura e também os tipos de tecidos que você pode usar. Para identificar a quantidade de tecido necessária, levando em consideração o tamanho do colete, você tem que medir o tamanho que o seu colete ficou após o traçado do molde. Vou pegar aqui a fita métrica. No que diz respeito aqui o colete da minha filha, você deve fazer o mesmo. Eu vou pegar aqui do ponto mais alto do ombro até essa ponta aqui do colete, que dá aquele formato de V invertido, e vou medir. Deu 54 centímetros. O colete da minha filha é para ficar com torno aí de 50 centímetros. Mas, lembrem-se que aqui eu tenho as margens de costura e tenho também a pence. Após fechar essa pence, o colete vai diminuir. Aqui é o que eu preciso para a parte da frente, no que tange o comprimento, o tamanho. Para a parte das costas, eu medi aqui o colete da minha filha usando essa mesma regra que eu acabei de especificar e tá dando cerca de 47, 48 centímetros. Se eu optasse por fazer o colete da minha filha forrado com um tecido diferente, eu precisaria apenas de uma altura, ou seja, de 58 centímetros, dava aí um desconto de mais 4 centímetros a mais. Então, com 58 centímetros, eu conseguiria cortar o colete da minha filha frente e costas, porque ela veste PP. Se você veste PP, veste P, M, talvez até um G, você consegue cortar o seu colete, o tecido principal, usando apenas uma altura. Mas eu vou usar o mesmo tecido que eu vou usar como principal para cortar o forro do colete da fabíola. Então, nesse caso, eu preciso de duas alturas. Uma altura para cortar o tecido principal e outra altura para cortar o forro. Se eu preciso de 58 centímetros para cortar o tecido principal e vou usar o mesmo tecido para cortar o forro, então eu multiplico por 2. 58 por 2. No caso aqui da fabíola, dá 1,16 m. Então, 1,16 m de tecido. Por volta disso. Aí você vai fazer esses cálculos. Se por acaso o teu colete não for possível você cortar frente e costas usando a largura, mesmo considerando apenas o tecido principal, então você vai comprar duas alturas para o tecido principal. Se você veste aí G ou GG e o teu colete não é possível cortar usando a largura do tecido, de uma orelha ou outra, frente e costas, você não consegue cortar, não comporta. Aí você usa duas alturas para o tecido principal e duas alturas para também o forro, porque o colete aqui é todo forrado. A regra é essa, bem simples. E no que tange aos tecidos, como aqui eu vou fazer um colete forrado, nada me impediria de usar uma viscose. É um tecido mais fininho, quanto à gramatura a viscose também é menos pesada, mas é possível porque é todo forrado. Agora, se você quer conferir ao seu colete um estilo bem alfaiataria, então eu sugiro que você use um crepe alfaiataria. Pode ser também um crepe similar ao crepe alfaiataria, como por exemplo o crepe Barbie. Você pode usar também o linho, linho puro, linho misto, viscolinho. O linho aqui é perfeito para fazer esse colete. Eu estou usando aqui um linho misto, com bastante poliéster na composição. Ele não tem elasticidade nenhuma, é zero elasticidade. Não tem elastano. Depois de tais esclarecimentos, eu já posso cortar o colete da minha filha. Vou cortar primeiro o que eu denomino como a parte aqui referente ao tecido principal. Vou cortar frente e costas. Depois, eu vou cortar frente e costas do forro, usando o mesmo tecido. Então, vou começar aqui pela frente.
Após cortar a frente do colete, a parte condizente ao tecido principal, eu vou agora para as costas. A parte também referente ao tecido principal. Prontinho, eu já tenho aqui frente e costas do colete, tecido principal. O mesmo que eu acabei de fazer para cortar tecido principal, vou fazer para cortar o forro. Aí não há necessidade de gravar, é só repetir o mesmo procedimento. Todas as partes constituintes do colete já foram cortadas. Aqui eu tenho frente, aqui eu tenho costas. Eu tenho frente, tecido principal e forro, porque eu vou usar o mesmo tecido para o forro, que eu estou usando como tecido principal. E aqui nas costas eu também tenho tecido principal e forro. Nas costas eu tenho um corte no meio costas. É por isso que eu tenho lado esquerdo e direito das costas, forro e tecido principal. E do mesmo modo eu tenho lado direito e esquerdo da frente, forro e tecido principal. Eu também já fiz as marcações das pences aqui na frente, pence de cintura e pence de busto. Fiz essas marcações das pences no tecido principal e no forro. E fiz as marcações das pences nas costas, a pence de cintura. Tanto no tecido principal como no forro. E antes de iniciar o processo da costura, eu vou entretelar pelo avesso o tecido principal do colete. Aqui eu tenho as marcações pelo avesso, tá meio borrada a marcação da pence, mas eu vou entender na hora. Então, eu vou entretelar pelo avesso o tecido principal do colete. Vou colocar uma entretela de malha da largura do transpasse, vai ser 2 centímetros, que eu vou colocar aqui para cada lado, lado direito e lado esquerdo da frente do colete. Vou colocar essa entretela de malha. Aí, só depois é que eu vou fechar as pences. Mas antes mesmo de fechar as pences, eu preciso ressaltar o seguinte sobre o meu tecido. Tá vendo como ele desfia? Ele desfia muito. Se esse tecido não desfiasse tanto, eu não iria fazer acabamento com overlock. Porque todas as costuras vão ficar embutidas. Porque o colete é todo forrado. Ninguém vai ver costura por dentro. Mas como ele desfia muito, e o que acontece quando o tecido desfia, como esse daqui, que tem poliéster na composição, é quase 100% poliéster esse linho. O que acontece é que você vai costurando e o tecido vai esgaçando, soltando fiapos, né? Fios de tecido. E para que isso não aconteça, para facilitar até o processo da costura, eu vou passar uma costura overlock em todas as partes aqui constituintes do colete, tanto o tecido principal como no forro, frente e costas. Reforço, se o seu tecido não desfia, você não precisa fazer acabamento com overlock, porque todas as costuras vão ficar embutidas. Lembrando aí que o colete é forrado. Aí só depois de fazer essa costura overlock é que eu vou fechar as pences. Primeira coisa é colocar a entretela aqui na frente, no transpasse, no tecido principal. E depois passar a costura overlock. Aí quando as costuras overlocks aqui estiverem todas realizadas, eu vou para a máquina reta e vou mostrar aqui o fechamento das pences para vocês e o processo de costura do colete. Como eu disse que ia fazer antes, eu passei aqui o overlock em todas as partes aqui do colete. Obviamente que eu entretelei antes o tecido principal aqui da parte da frente do colete, direito e esquerdo. E eu vou para a máquina agora fechar as pences de cintura e busto, tecido principal e forro da frente e as pences de cintura, tecido principal e forro das costas. Aí depois que eu fechar as pences é que eu vou começar a fechar o colete. Vou explicar tudo lá na máquina, vou fazer tudo lá explicando passo a passo, certo? De agora em diante eu vou gravar todo o processo da costura. Usei aqui uma linha overlock diferente da cor do tecido, porque vai ficar tudo embutido. Se aproxima, mas não é exatamente igual. E é isso, vamos lá para a máquina agora. Eu vou iniciar a costura do colete e o primeiro passo é fechar as pences. Eu vou começar aqui por um dos lados da frente.
Aí vou fechar a pence de cintura. Como é que eu faço? Eu alfineto e passo uma costura. Aí depois eu vou fechar a pence de busto, dos dois lados da frente, direito e esquerdo. Vou fazer isso no tecido principal e no forro. Dá um retrocesso, caso você queira. Se você achar mais seguro tirar os alfinetes, você tira. Mas é possível você passar a agulha por cima do alfinete. Não exatamente por cima, né? Dá pra você costurar com os alfinetes aí no tecido. É só você ter cuidado. Mas se quiser, você vai tirando os alfinetes, para não correr o risco de você quebrar a ponta da sua agulha ou deixar ela rombuda, lascar, né, assim, a agulha. Mas eu sugiro que você coloque os alfinetes antes, para segurar o tecido. Aí vai tirando conforme você for se aproximando dos alfinetes. E conforme você for chegando ao ápice da pence, você vai também tentando dar aquela afunilada. Para ela morrer no zero. Aí, se você tiver habilidade, dá para fazer um retrocesso. Se não, o que é que você faz? Após a finalização da costura, você simplesmente amarra as duas linhas. Só que você tem que desenrolá-las, né? Porque elas vão ficar meio que enroladas uma na outra. Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem, que a minha visão aqui fica ruim. Mas olha, uma das formas de você arrematar aqui a costura, para que a pence não se desfaça, é dando 1 ou 2 nozinhos. Pronto. Aí o que eu fiz com essa pence de cintura, nessa primeira parte aqui da frente, eu vou fazer com a pence de busto. Vou já mostrar aqui para vocês também. Vou fechar a pence de busto e o procedimento é similar ao que eu utilizei para o fechamento da pence de cintura. Vou seguindo a marcação. Já coloquei aqui os alfinetes, vou fazer uma costura reta. Quando vai chegando aqui já no ápice da pence, o ideal é que você vá afunilando. Assim como eu estou fazendo. Retiro o alfinete. Eu costumo dar um retrocesso. Mas se você não conseguir realizar o retrocesso, já sabe. É só você amarrar as duas pontinhas aqui de linha. Aí o mesmo que eu fiz aqui, para fechar a pence de cintura e a pence de busto da parte da frente, de uma das bandas do tecido principal, eu vou fazer para fechar a pence de cintura e busto da outra bandinha do lado direito, pode-se dizer assim, vamos supor que aqui é o lado esquerdo, da frente, tanto do tecido principal como também do forro. E eu não vou gravar esse procedimento porque segue o mesmo passo a passo. Quando eu for fechar a pence da cintura, da parte das costas, aí eu mostro para vocês. Agora eu vou para as pences de cintura aqui da parte das costas. E do mesmo modo, eu vou fechar as pences de cintura do tecido principal, direita e esquerda do colete, porque tem uma costura no meio costas, e vou fechar as pences de cintura do forro, direita e esquerda do forro. Estou seguindo a marcação, coloquei aqui os alfinetes e vou tirando conforme eu for realizando a costura. Vou tirando os alfinetes. A pence aqui de cintura das costas, ela é menos profunda e é mais comprida. Concluí a pence de cintura, esse é o resultado, e do mesmo jeito que eu fiz
Nessa bandinha, eu vou fazer em todas as outras das costas. Forro e tecido principal. Aí não vou gravar porque não há necessidade. É só seguir o mesmo passo a passo. Até o presente momento, tudo que nós fizemos foi muito simples. Agora é que vocês vão ter que prestar bastante atenção. Porque nós vamos começar o fechamento de fato do colete. Já fiz aqui o fechamento de todas as pences. Aqui eu tenho, observem, eu tenho as duas bandinhas da frente, tecido principal. Como é que eu sei que é o tecido principal? Porque no tecido principal tem a entretela aqui no transpasse. Então, eu tenho o lado direito e lado esquerdo do colete, tecido principal, que vai ficar para fora, visível no corpo da minha filha. E eu vou fechar as laterais. Esse molde que eu tracei para minha filha, eu não fiz a peça piloto anteriormente, não fiz uma costura antes. Essa aqui é a primeira costura após o traçado do molde, então é como se fosse uma peça piloto de fato. Talvez aconteça o que aconteceu aqui, ó. Houve uma sobra de tecido quando eu fui unir aqui, lateral. Aqui eu tenho a lateral da frente, tecido principal, com lateral das costas, tecido principal, avesso e direito. E sobrou aqui na lateral das costas. Estão observando? Aí o que eu preciso fazer? Cortar, refilar. Você também faz isso. Se você achar melhor diminuir a profundidade da pence, você diminui a profundidade da pence. Costura a pence e diminui a profundidade. Eu acho melhor refilar aqui, para ficar lateral, batendo com lateral. A lateral tem que bater. Aí, depois de você refilar, você vai ver aqui quanto que você tirou. Deixa eu dar uma olhadinha. Foi 1,5 cm. 1,5 cm que sobrou aqui. Na parte das costas, na lateral. Aí eu vou refilar aqui, vou retirar esse 1,5 cm e depois eu vou retirar no molde também, entenderam? Eu tenho que retirar no molde também. Vou mostrar como é que eu vou fazer. Observa, ó, tô refilando. Refilei aqui, pra lateral, frente, bater com lateral, costas. Vou passar novamente a costura overlock aqui. Aí vai ficar batendo direitinho. Você faz isso em todas as laterais que você identificar que sobrou, houve uma rebarba adicional de tecido, certo? Você faz isso em todas as laterais. Aí eu vou unir as laterais frente e costas do tecido principal, da parte da frente. Aí eu vou ter isso aqui, olha, esse aqui é pelo avesso. Vou ter isso aqui, pelo direito, óbvio que vai ficar assim. Pelo direito fica assim. Eu não vou costurar ombros, só laterais. Tecido principal, eu fecho a lateral inteira, certo? Esse aqui é o tecido principal. Quanto ao forro, aí tem um detalhe. Aqui no forro, eu não vou fechar toda a lateral, porque como o colete é forrado, eu vou precisar, após costurar os ombros, desvirar o colete. Vocês vão entender no momento da costura. Então, a lateral do forro, você deixa um espaço, para que você possa desvirar o colete após o fechamento dos ombros. Eu deixei aqui um espaço aberto de 12 centímetros. Aqui eu deixei um pouco menos, 11. Posso até deixar o mesmo tamanho, 12. Mas 11 e 12 é praticamente a mesma coisa, né? Façam isso também no caso do colete de vocês. Porque vai ser importante quando nós formos fechar o ombro do colete, para ficar tudo embutido, todas as costuras. Então, eu vou lá para a máquina agora fazer isso. E antes, como já disse, eu vou sair refilando toda a rebarbazinha de tecido que sobrou ao unir lateral, frente e costa do colete. E vou passar uma costura overlock. E no molde eu tenho que fazer isso, retirar esse 1,5 cm, que eu já sei que ficou sobrando. Quando a gente trabalha a peça piloto, é exatamente para isso. A gente identificar que ajustes precisam ser feitos no molde. Essa peça aqui é a peça piloto. Eu nunca costurei esse colete aqui antes. Já fiz um outro para mim, só que com recorte princesa. Eu vou até traçar o molde e gravar para vocês. Esse daqui não. É a primeira vez. Então, vamos lá para a máquina agora.
Então, vou iniciar o processo aqui de fechamento das laterais do colete. Começar aqui pela parte do tecido principal da frente. E eu coloquei a pence voltada para cima, mas isso não é regra. Eu coloquei assim para poder ficar a sobra do tecido aqui na lateral. Mas você pode colocar, e eu até prefiro muitas vezes, colocar a pence para baixo, voltada para baixo. Acho que deu para entender, né, o que eu quis dizer. Essa daqui, como é a parte do tecido principal, eu fecho a lateral inteira. Como eu disse, posso passar com a agulha por cima dos alfinetes. Só ter cuidado para não quebrar ou deixar a agulha rombuda. E posso ficar retirando também os alfinetes. E é muito importante, ao fechar as laterais, que você respeite a margem de costura. A mesma margem de costura que você vai deixar no tecido principal, em todas as laterais, tem que deixar também no forro, para tudo bater direitinho após o fechamento da peça. Então, o que eu fiz aqui nessa lateral do tecido principal, unindo frente e costas do colete, eu vou fazer na outra lateral, também do tecido principal, unindo frente e costas pela lateral. Eu não posso fechar ombro agora. Depois de fechar as laterais do tecido principal, eu vou agora fechar as laterais, frente e costa, do forro. Observe aqui, eu cheguei na marcação que eu fiz. Aí eu dou um retrocesso. Retiro a agulha de dentro do tecido. Solto a linha e faço isso. Preservo aqui aquele espaço. E o mesmo que eu fiz aqui nessas laterais, frente e costas, do forro, deixando essa abertura, eu vou fazer na outra lateral do forro, durante a união, frente e costas do colete. E só depois é que eu vou fechar o meio costas, tanto do tecido principal, como também do forro, do colete. Depois de unir a lateral frente e costas do colete, tanto lado direito como esquerdo, tecido principal e forro, eu vou aqui unir o meio costas da parte do tecido aqui principal e depois vou unir o meio costas do forro. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer no forro. Dou um retrocesso e venho com a costura. Vou retirando os alfinetes. Retrocesso também aqui no final. E o que eu fiz nesse meio costas do tecido aqui principal, eu vou fazer no meio costas do forro. Há a possibilidade de você fazer uma costura aqui no meio costas. Só para deixar essa costura bem assentada, como se fosse uma costura de pés-ponto. Se você quiser, pode fazer. Caso não queira, não há necessidade. Pode ficar assim. Eu decidi passar a costura aqui no meio costas.
essa costura de pés ponto. Isso porque minha filha também acha que vai ficar legal. E o colete é dela, quem manda é ela. Mas reforço, você não é obrigada a fazer essa costura de pés ponto. Se fizer, vai ficar assim. Aí tem que ser uma costura bem retinha. Porque é uma costura que fica aparente para o lado direito da peça. Com essa costura você vai prender a rebarba de tecido aqui de união do meio costas para um lado do colete. Fica perfeita. E o mesmo que eu fiz no tecido aqui principal do colete, eu vou fazer no forro. Aí não vou precisar gravar porque é o mesmo passo a passo. É óbvio que aqui pode dispensar essa costura do meio costas aqui de pés ponto, porque vai ficar no forro, não há necessidade. Mas se você quiser, pode fazer também para o lado do forro. Essa mesma costura de pés ponto. Ficou perfeita, bem retinha, ó. Tem que ter muito cuidado para a costura não ficar torta, que aí o acabamento da peça fica excelente. E aqui eu tenho o colete, parte aqui do tecido principal, todo costurado pelas laterais, e aqui o forro. O mesmo que eu fiz aqui no meio costas, no tecido principal, eu fiz no forro também. Essa costura aqui de pesponto. E esse é o resultado. Já tenho laterais e meio costas costurados. Tanto no tecido principal como no forro. Aqui é o tecido principal. Dá para visualizar bem por conta aqui da entretela. E aqui é o forro. Ambos estão com direito para o direito. Eu tenho avesso aqui e avesso aqui do forro. Então, eu tenho aqui direito do tecido principal com direito do forro. E o que eu vou fazer agora é começar o processo da costura, união do tecido principal com o forro, para poder deixar tudo embutido, todas as costuras. Eu vou começar pelo decote. Então, eu vou alfinetar o decote dessa forma. Coloco aqui meio costas com meio costas, a costura de união. É que vai ser aqui o delimitador. Eu vou alinhar costura de união com costura de união aqui no meio costas. Coloco o alfinete. Olho se elas estão bem alinhadas, as costuras. E vou continuar alfinetando aqui. E vou passar uma costura reta aqui. Lá na máquina, eu vou explicar o que deve ser feito após a realização dessa costura reta no decote. Então, veja bem, eu vou para a máquina e vou fazer quase todas as costuras. Eu só não vou costurar os ombros. Antes de costurar os ombros, eu volto aqui e vou explicar o que é que deve ser feito. Mas eu vou costurar aqui os decotes, decote do forro com decote do tecido principal. O mesmo eu vou fazer com as cavas, cava do forro com cava do tecido principal. Vou passar uma costura no meio frente, unindo forro e tecido principal, e vou também passar uma costura na barra, unindo forro e tecido principal. Aí depois de fazer essas costuras, é que eu venho aqui ainda com o ombro aberto e vou explicar o que é que deve ser feito, certo? Não vou passar costura nenhuma nos ombros, nem nas costas, nem na frente do colete. Então, vou lá para a máquina e conforme eu for realizando as costuras, eu vou dizendo o que é que deve ser feito. Então, vou dar início agora a costura aqui de união do forro com o tecido principal. Começar aqui pelo decote. É preciso dar o retrocesso para arrematar a costura. E a distância é um pezinho calcador ou uma sapatilha.
Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tá tudo ok. Vou passar aqui mais uma costura só para arrematar bem. Pronto. Uni aqui os decotes. Unido tecido principal e forro. Agora, o que eu preciso fazer? Eu fiz isso no decote das costas, certo? Decote das costas. Aqui, olha. Decote das costas. Obviamente que eu ainda vou ter que fazer a mesma coisa no decote da frente. E eu preciso agora fazer uma costura de reforço ou pesponto, segurando aqui a rebarba de tecido. Essa rebarba de tecido, eu preciso fazer uma costura de pesponto segurando essa rebarba de tecido para o lado do forro. Como é que eu faço isso? Eu pego a rebarba de tecido, coloco aqui no lado do forro, virada para o lado do forro, e faço uma costura bem próxima à costura de união, só que no lado do forro, ou seja, para o avesso da peça, prendendo essa rebarba de tecido no forro. Aí eu tenho que olhar bem para ver o que é forro e o que é tecido principal. Aqui é o tecido principal, então eu não posso jogar a rebarba para o decote do tecido principal. O tecido principal eu sei qual é por conta aqui da entretela. Então, se aqui é tecido principal, lógico que aqui é o forro. Aí eu pego a rebarba de tecido, lanço para dentro do forro, dessa maneira. É como eu já fiz vários acabamentos em decotes, que eu ensino no M100. Aí passo uma costura bem próxima à costura de união. Eu fico sentindo com os meus dedos que a rebarba de tecido está aqui no lado do forro. Pronto. Aí vai ficar assim, essa costura de pesponto para o lado do forro, prendendo o decote, para que o decote não fique querendo saltar para o lado direito da peça, onde eu tenho o tecido principal. Então, faça essa costura também no seu colete. Depois é só passar o ferro, é assim que vai ficar para o lado direito, não tem costura nenhuma. E agora eu vou fazer um acabamento da cava. Mesmo que eu fiz no decote, eu vou fazer na cava. Costurar a cava do tecido principal com a cava do forro. Agora eu vou fazer o acabamento da cava aqui do colete. Já que o colete não tem manga, eu tenho que fazer o acabamento da cava. Eu tenho o tecido principal, lado direito, com lado direito do forro. Para não ficar assim com muito tecido de união aqui das laterais, um do lado do outro, eu coloco um lado da rebarba de tecido para o meio costas e o outro lado da rebarba de tecido eu coloco para o meio frente. Aqui essa rebarba de tecido proveniente da margem de costura, onde eu uni aqui lateral da frente com lateral das costas do colete, tanto no forro como no tecido principal. Então, já fiz aqui o acabamento da cava. E é esse o resultado que eu tenho, ó.
Aqui eu tenho forro e aqui o lado direito, onde fica o tecido principal. Forro e direito. Aí, o mesmo que eu fiz no decote, eu vou fazer aqui também. Eu vou lançar essa rebarba de tecido oriunda da margem de costura, onde eu fiz aqui a costura de união do forro com o tecido principal. Então, eu vou jogar a rebarba para o forro e vou fazer uma costura de pesponto, bem próxima à costura de união, só que para o lado de dentro, onde fica o forro. Que aí fica esse pesponto embutido. Você tem que observar se o seu tecido principal for igual ao tecido do forro, que você tá fazendo a costura exatamente para o lado do forro, prendendo a rebarba de tecido, a margem de costura no forro. Quando chegar aqui próximo do ombro, talvez eu não consiga ir com essa costura até o final, mas eu vou tentar ir ao máximo aqui que eu puder, chegar ao máximo que eu puder próximo ao ombro. Vai dar para chegar até o finalzinho do ombro, ó. E eu fiz já a costura de pesponto, uma costura de segurança, é a mesma coisa, para tombar a costura para o lado do forro. Aí fica perfeito o acabamento. Aqui na cava, o tecido não vai querer ficar saltando para o lado direito. Aqui, ó, é o forro. Aqui é o direito, onde fica o tecido principal. O direito da peça. Quando passar o ferro, vai ficar bem assentadinho. E o mesmo que eu fiz nessa cava, eu vou fazer na outra. Não há necessidade de gravar, porque é o mesmo procedimento. Mesmo processo. Eu já fiz o acabamento da outra cava, do outro lado do colete. Aproveitei e fui ali na tábua de passar roupa e passei todo o colete para poder assentar bem as costuras. Ficou lindo. Depois eu mostro para vocês como é que fica após você passar o ferro de engomar, né? Porque o ferro de engomar é o grande amigo das costureiras. E agora eu tô aqui no decote da frente. Já coloquei aqui, né, tecido principal e forro. E vou fazer a costura de união, para fazer o acabamento do decote da frente, que é aquele acabamento que fica no formato em V. E vou aproveitar e vou também fazer o acabamento logo do meio frente. Observe que eu tô passando aqui a agulha por cima do alfinete. Não é exatamente por cima, porque senão a ponta quebraria. É exatamente o intervalo de um ponto para o outro que o alfinete fica. Então, o decote fica assim, o decote V aqui. Aqui é o tecido principal. E aqui é o forro. O direito e o avesso, né? Tecido principal e forro são os mesmos. E o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso novamente tombar a costura de união para o lado do forro. Mesmo que eu fiz com as outras costuras de união, eu vou fazer aqui também. Eu vou colocar a costura de união para o lado do forro, que é a margem de costura, né? A rebarba aqui da margem de costura. E passo uma costura segurando a margem de costura no forro. Vou fazer isso agora. Vou iniciar aqui a costura de segurança, o pesponto aqui prendendo a rebarba de tecido, isto é, a margem de costura no forro. Aí aqui eu não sei até onde eu vou conseguir passar essa costura, vamos ver.
trabalhinho, mas o resultado é excelente. Ó, tá dando para eu fazer até o final. E vai ficar assim, para o lado do forro, a costura de pesponto. Não sei se dá para vocês visualizarem, mas aí fica o decote bem assentadinho. Quando passar o ferro aqui, vai ficar assim, bem assentado como ficou na cava, ó. Fica bem assentadinho. Esse aqui é o lado direito, olha que perfeição. O acabamento e as costuras encontrando direitinho. As costuras laterais do tecido principal aqui do lado direito com o forro. Então, o que eu fiz nesse lado do decote, eu vou fazer do outro lado também. Aí não há necessidade de gravar. É o mesmo processo. Antes de fazer o acabamento do decote do outro lado do colete, eu decidi logo fechar aqui o meio frente desse lado aqui do colete, no qual eu já fiz o acabamento do decote. Acho que fica melhor pra gente ver o resultado final, de um lado já, todo costurado. Então, eu fiz aqui a costura, fechando o meio frente. Quando eu digo fechando, é porque eu uni forro e o lado direito, né? O tecido principal. Aqui o decote e daqui o meio frente. Aí eu vou agora fazer aquela costura de pesponto, segurando a margem de costura, que é a rebarba de tecido proveniente da união do forro com o lado direito da peça. Então, eu vou fazer a costura de segurança, prendendo aquela rebarba de tecido exatamente no forro, prendendo a rebarba de tecido no forro. Vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser feito isso. Tá aqui, né? Aqui eu tenho tecido principal, eu tenho aqui aquela entretela, aí eu vou pegar a rebarba de tecido e vou colocar aqui pro lado do forro. E vou fazer aquela costura de pesponto ou de segurança. Até onde eu conseguir, eu vou tentar fazer. Eu costumo dar um retrocesso, mas você não é obrigada. Eu gosto de arrematar bem a costura. Pronto. Já fiz aqui um lado completo do acabamento do colete. O lado da frente, né? Onde fica o meio frente. Aqui, olha, é o avesso. Aqui é a costura de pesponto. E aqui é o direito. Fica sem costura nenhuma. Para o lado direito, toda limpinha a peça. Aí o ideal é que eu vá logo agora no ferro para assentar bem essas costuras antes de fazer o outro lado. E é isso que eu vou fazer. Vou logo no ferro. Aí eu vou voltar para cá e vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado do colete. Porque eu tenho o direito e esquerdo do colete. Levando em conta o meio frente, né? Que é a frente do colete. Então, o mesmo que eu fiz para fazer o acabamento no decote e também no meio frente, de um lado do colete, eu vou fazer do outro lado. Vou passar o ferro agora e volto aqui para fazer o acabamento do outro lado. E não vou gravar, porque é o mesmo procedimento. E aqui está o colete, já com quase todas as costuras de união do forro com o tecido principal realizadas.
Eu já fiz aqui o acabamento das cavas, com as suas respectivas costuras de reforço, que é esse pesponto prendendo a margem de costura no forro. Já fiz o acabamento aqui do decote, tanto do lado direito como esquerdo. Também fiz o acabamento no meio frente. E assim é que está por dentro, ainda com essas aberturas aqui nas laterais, que vão ser importantes. Após a finalização do acabamento do ombro, vocês vão entender por que eu deixei as duas laterais do forro com cerca de 12 centímetros abertas. E eu vou agora embutir o acabamento da barra. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar o colete pelo avesso, todo pelo avesso, e vou costurar a barra. Como eu tenho as aberturas pelas laterais, eu vou conseguir desvirar facilmente o colete. Após a realização do acabamento da barra, eu desviro e posso fazer então o acabamento dos ombros. Então, vou lá para a máquina fazer essa costura aqui, unindo forro e tecido principal aqui em toda a barra, toda a extensão da barra. Vou começar a costura aqui por uma das pontas e vou percorrer todo o colete até a outra ponta. De um lado do colete até o outro lado do colete. Vou lá para a máquina agora, vou gravar esse procedimento, volto para cá e vou explicar como que nós vamos fazer o acabamento dos ombros. Eu vou iniciar aqui a costura de união do forro com o tecido principal aqui na barra, para fazer o acabamento da barra, deixar tudo embutido. Do jeito que eu fiz na cava, no decote, no meio frente e ainda vou fazer também no ombro. Chegar bem aqui, olha, quando a sapatilha chegar próximo à margem aqui do tecido, essa união aqui do tecido principal com o forro, eu deixo a agulha dentro do tecido, levanto a sapatilha e giro o tecido. Se por acaso eu identificar que tem muito ainda rebarba de tecido para cá, a margem de costura tá muito grande, como eu identifiquei agora, aí eu dou continuidade à costura. Coloco a agulha dentro do tecido, giro e agora sim, ó, deu para perceber que é o momento ideal para continuar a costura, porque a sapatilha tá alinhada aqui, a margem, a borda do tecido. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, vou fazer aqui. Vou testar com a agulha presa no tecido. Olha, já vi que tá sobrando tecido demais aqui, então eu dou mais uns 1 ou 2 pontinhos. Aí já percebi que tá bom aqui. Dou retrocesso para arrematar bem a costura. Pronto. E eu vou lá para a mesa de modelagem e corte para desvirar, porque tá todo pelo lado avesso aqui, vou deixar pelo lado direito e poder orientar vocês aqui no que diz respeito ao acabamento do ombro, como que nós vamos fazer. E aqui eu tenho o resultado após a costura de união do forro com tecido principal aqui pela barra. Como eu disse, eu comecei de um lado do meio frente, aqui onde fica a ponta do colete, até o outro lado do meio frente, onde fica a outra ponta do colete. Aqui o colete está todo pelo avesso. Tanto no forro como no tecido principal, tá tudo aqui pelo avesso. E como é que eu faço para desvirar para o lado direito? Vocês lembram das aberturas que tem aqui nas laterais? Você vai deixar uma abertura de 10 a 12 centímetros. Essas aberturas nas laterais são super úteis.
vai ser útil agora, porque eu vou desvirar o colete para o lado direito, e também vai ser útil quando eu for fazer o acabamento dos ombros, para deixar também o acabamento dos ombros tudo embutidinho. Então, para desvirar aqui o colete, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui e vamos desvirar o colete colocando a mão numa dessas aberturas. Aí depois é só sair puxando o colete todo para fora. Pronto, eu puxei aqui o colete todo para fora. Vou mostrar aqui o resultado. Aí eu desvirei, né? Eu puxei aqui para fora o lado direito. É isso que eu quero dizer. Aí é esse o resultado que eu tenho. O que é preciso fazer agora? Vou explicar para vocês. Então agora eu tenho aqui o forro, que vai ficar para o avesso, o lado de dentro da peça. E aqui eu tenho o direito, onde vai ficar para fora da peça aqui. E eu poderia fazer uma costura aqui de pesponto. Eu poderia fazer uma costura aqui de pesponto em toda a barra. Mas eu acho que a peça, assim, com estilo alfaiataria, quanto mais limpa, melhor. Eu já tenho essa costura de pesponto aqui no meio costas, mas eu não quero colocar a costura de pesponto aqui onde fica a frente do colete na barra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o ferro aqui para vincar bem esse tecido, vai ficar bem vincadinho, mais do que o que já está. E vou deixar assim, sem costura de pesponto. Vou só passar o ferro. Aí depois que eu fizer isso, passar o ferro, para ficar mais assentadinho aqui, o colete, eu vou explicar o que é que deve ser feito para embutir a costura dos ombros. Vou explicar para vocês. Vou lá passar o ferro e volto aqui para dizer como deve ser feito o acabamento aqui dos ombros. Então aqui eu tenho o colete já com as costuras bem assentadinhas. Numa peça de alfaiataria, quanto menos costura aparente, melhor. Então aqui tá mesmo a peça com estilo alfaiataria. Passei o ferro, ficou bem arrumadinho. E agora eu vou ensinar como que nós vamos fazer o acabamento do ombro. Eu vou ter que desvirar aqui para vocês visualizarem bem. O segredo é, você une aqui os ombros, eu estou aqui com o avesso, onde tem aquelas aberturas nas laterais, e aqui o direito da peça. Então aqui é forro e aqui tecido principal, direito da peça. Aí eu pego aqui os ombros, vou alinhar os ombros, deixo bem alinhado. Aonde tem aqui aquela abertura na lateral, eu vou usar para puxar as duas partes aqui do ombro. Ombro frente e ombro costas. Ó, peguei aqui com os dedos. Aí eu puxo. No que eu puxo, elas vêm juntas. E aí eu alinho, coloco alfinetes e passo uma costura reta. Aí o ombro vai ficar embutidinho. Eu vou fazer a costura reta e depois desvirar para vocês visualizarem. Então, acho que ficou bem claro, né, como que é. Bem simples, não há dificuldade. Caso você não tenha entendido, é só voltar o vídeo para entender. Aí, passa a costura aqui, uma costura reta. Quando você desvirar, o ombro vai ficar assim. Embutido, ó. Porque aqui eu tô com os alfinetes. Então, vou lá na máquina e vou fazer a costura aqui. E o que eu fizer nesse ombro, eu vou fazer no outro. Então, vou lá para a máquina agora, para fechar esse ombro. Eu vou aqui agora fazer a costura de união do ombro frente e costas de um dos lados do colete. Aí você pode fazer o que eu fiz aqui, coloca a rebarbazinha de tecido toda para dentro, voltada para o tecido e passa a costura reta. Pode também deixar a rebarba assim, abertinha, voltada para fora, você que vai decidir. Vamos lá aqui para a costura.
é importante fazer o retrocesso, mas se você quiser fazer o retrocesso só depois de uma primeira costura para verificar se ficou tudo ok, você pode também fazer isso. Faz primeiro uma costura, se ficar tudo ok, aí você reforça com uma outra costura. Aí usa aqui uma pontinha fina, eu tô usando aqui esse cortador de linha para deixar a rebarba de tecido bem assentada. Eu vou desvirar para ver como foi que ficou. Se ficou tudo ok, eu passo uma outra costura para reforçar. Se não, eu descosturo e faço tudo novamente. Ó, não ficou legal. Tá mostrando a costura aqui, tá vendo? Então, eu vou refazer essa costura. Eu vou descosturar e vou refazer. Eu vou lançar, então, a rebarba de tecido pra fora, pra ver qual é que vai ficar o efeito. Então, no meu, eu não gostei. Pode ser que você já queira deixar a sua peça assim. Mas eu não gostei aqui no meu caso. Eu vou desfazer e vou fazer novamente. Porque ficou puxando a costura interna pra fora, pro lado direito. Descosturei e para ter certeza que vai ficar tudo ok aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou unir bem aqui. Dessa forma. É alinhar costura do ombro com costura do ombro, ó. Isso que eu quero dizer. Vou alinhar e vou colocar um alfinete. E o mesmo eu vou fazer aqui. Vou alinhar e vou colocar o alfinete. Então, costura é assim, nem sempre dá certo da primeira vez. Você tem que descosturar e fazer de novo. Aqui eu tô mostrando a realidade pra vocês, sem fantasia. Pra vocês não acharem que a gente, que já tem prática também, consegue sair costurando sem precisar refazer de novo. Às vezes a gente tem que refazer. E é normal que isso aconteça, se você quiser o acabamento perfeito. Aí, vamos agora de novo aqui para a costura. Colocar mais um alfinete aqui, prendendo aqui no meio. Vamos lá. Eu vou deixar aqui a rebarba voltada para fora. Vou passar aqui a costura reta. Rebarba de tecido, ó, voltada para fora. Não vou deixar para dentro aqui onde fica o ombro. Vou ver como é que vai ficar. Vou desvirar para ver como é que vai ficar. Se ficar tudo ok, eu passo uma outra costura para reforçar. Agora ficou perfeito. Olha aí, perfeito. Agora sim, eu posso concluir a costura do outro lado do ombro. Posso passar uma segunda costura aqui, reforçando. Ficou perfeito. Aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso. Tudo bem perfeito. Tá vendo como é que funciona? Às vezes a gente tem que fazer 2 vezes mesmo, sem problema. Tentei uma vez colocando a rebarba de tecido pra dentro, não gostei, né? Pro lado, voltada aqui pro lado do ombro. Aí coloquei a rebarba de tecido pra fora, achei melhor e o resultado ficou realmente excelente. Vou reforçar aqui com uma segunda costura e vou para o outro ombro. O mesmo que eu fiz nesse ombro, eu vou fazer do outro. Não há necessidade de gravar tudo novamente. Então, aqui eu concluí o outro ombro também. Fiz do mesmo jeito que eu fiz o anterior.
Só que após a realização da primeira costura, eu vim com a segunda costura colocando a rebarba de tecido para dentro. Aí funcionou, ficou legal. Fiz primeiro com a rebarba de tecido para fora, a primeira costura, aí a segunda costura de reforço, eu coloquei a rebarba de tecido para dentro, voltada para dentro aqui pro lado do ombro. Aí ficou perfeito os dois ombros. Assim, perfeito. Bem assentadinho. E eu vou lá para a mesa de modelagem e costura para mostrar para vocês. E depois vou fazer as casinhas de botão e aplicar os botões. E o resultado é esse. O colete está perfeito. Perfeito. Lindíssimo. Tanto aqui pelo lado direito, o colete ficou perfeito, como pelo avesso. Se não fossem as costuras aqui de pés ponto, pelo lado interno, onde fica o forro, daria para usar como dupla face esse colete. Todas as costuras embutidas. Observem, não tem nenhuma costura que não esteja embutida. E a única coisa que está faltando aqui é fechar essa lateral. Só essa lateralzinha aqui que eu vou fechar. E eu vou explicar como que eu vou fazer isso. Mas eu queria que vocês vissem aqui, olha, o resultado final. Aqui o lado direito, frente. Lado direito, costas. Lindíssimo. E como eu falei, direito e avesso, ou seja, o lado do tecido principal como também do forro, tá tudo aqui com os acabamentos de altíssima qualidade. O que tá faltando, como eu disse, é fechar essas costurinhas aqui das laterais, onde fica o forro que eu usei para puxar, né, o colete, para desvirar após a realização aqui do acabamento da barra e também para poder fazer o acabamento do ombro. Aí o que tá faltando é fechar essa lateral e colocar aqui as casinhas de botão. Vou colocar aqui desse lado, fica no lado direito e os botões no lado esquerdo. A minha filha vai decidir se ela quer o posicionamento dessa forma. Pode ser que ela queira os botões do lado direito e as casinhas do lado esquerdo. Mas o convencional é que as casinhas fiquem aqui no lado direito e os botões aqui no lado esquerdo. Aí a Fabiola vai decidir direitinho como que ela quer, se ela quer assim mesmo. Eu só vou fazer aqui as casinhas de botões depois da Fabiola experimentar. Porque aí eu quero ver aqui se o transpasse aqui tá ok para colocar um botão grande ou pequeno. Então, vai ser o gosto dela. Aí depois que ela decidir o tamanho do botão é que eu vou fazer as casinhas. Aí vou mostrar também para vocês como é que faz essas casinhas de botão. Vou para a máquina só para fechar aqui. Já vou explicando como é que eu vou fazer. Eu vou vincar aqui o tecido, vou passar o ferro aqui para vincar bem, dobrando a margem de costura para dentro. Vou alfinetar e depois de alfinetar, eu vou passar uma costura reta aqui, entre as costuras de união nas laterais, onde eu uni frente e costas do colete. Aí o que é que vai acontecer? Essa costura que eu vou botar aqui bem dentro da costura de união, de frente e costas do colete, onde fica a lateral do colete, quando eu passar essa costura reta, vai acabar costurando o forro, a parte que eu deixei aberta para poder realizar os acabamentos da barra e dos ombros, certo? Vou fazer isso nas duas laterais, mas detalhe, tem que passar o ferro aqui para vincar, deixar bem vincadinho. Eu vou passar o ferro também aqui para vincar do outro lado. E só depois é que eu vou passar a costura reta pelo lado direito, certo? Onde tem a costura de união. Bem dentro, tem que ficar imperceptível. Então, eu vou lá para a máquina. A Fabiola já experimentou o colete. Tá perfeito, lindíssimo. Ela optou por botões pequenos e cobertos. Ela optou assim porque também foi o que eu optei para colocar no meu colete. O que eu fiz pra mim. Só que eu fiz pra mim um colete com recorte princesa, partido aqui da capa. O dela não tem esse tipo de recorte. Eu ainda vou ensinar esse colete aqui com esse tipo de recorte pra vocês. Porque esse daqui é mais simples pra quem é iniciante. Tanto o traçado como também o processo da costura. Então, do mesmo jeito que eu fiz as marcações aqui das casinhas de botões, eu vou fazer desse daqui.
São 4 casinhas de botões, com 4 botões, respectivamente. Da mesma forma, serão 4 casinhas aqui com 4 botões. O molde do colete da Fabiola é esse daqui. Acredito que vocês recordam que eu coloquei uma distância de cerca de 8 centímetros de uma casinha de botão para outro. Eu vou começar as marcações. E como é que eu faço as marcações? É 8 centímetros de um botão para o outro de distância, como já foi dito anteriormente. Só que a casinha, ela tem cerca de 2 centímetros. Aí eu vou marcar, olha, 2 centímetros de casinha com o botão como se estivesse no meio. Então, 2 centímetros eu divido no meio. Aí o botão pode ficar bem aqui. Na verdade, a casinha pode começar aqui, até melhor, mais em cima, ó. Bem aqui para o botão ficar aqui. Aí eu marco 2. Isso é o jeito que eu faço, né? Você vai fazer do seu jeito. Aí eu marco onde eu quero, uma distância de 1 centímetro. 1 centímetro, 1,5 centímetros da casinha para a borda aqui do meio frente. E quanto à marcação, 2 centímetros é o tamanho da casinha para esse botão aqui. Aí, olha, eu faço isso. Marco. Essa caneta aqui é uma caneta que apaga com água. Então, aqui eu já sei que eu vou fazer a primeira casinha. Comecei aqui, olha, 8 centímetros, botando do meio da casinha para cá 8 centímetros. Que é assim que a gente marca a colocação dos botões. Do meio da casinha para cá 8 centímetros. Então, eu tenho que começar outra casinha aqui. Aí tem que ficar bem alinhado a distância aqui da casinha para borda. Vou colocar aqui mais no centro para vocês visualizarem. Aí eu boto aqui, assim, mas... Marquei a segunda casinha. Vou marcar aqui a terceira casinha. E aqui, olha, a última casinha vai dar certinho. Aí coloco aqui os 2 centímetros. Aqui ficou meio torto. Tem que ficar bem retinho. Pronto. É assim que vai ficar. E o botão vai ficar aqui. O outro botão aqui. O outro botão aqui. E outro aqui. Então, 4 botões. Eu já fiz aqui as marcações. Agora eu vou para a máquina para poder fazer as casinhas. Bem, agora eu vou iniciar aqui a realização das casinhas de botão. Depois que eu fiz os ajustes nos seletores aqui de pontos, que eu puxei essa alavanquinha e empurrei para trás, e obviamente depois que eu coloquei o pé aqui calcador indicado, é só pisar no pedal da máquina que a máquina vai fazer a casinha de botão aqui num passo só, a Facilita Pro 4423. Então eu vou pisar no pedal. Pronto, ó, como a marcação ficou bem no meio, como eu falei. Casinha de botão ficou perfeita, sem nenhum segredo. E vou fazer o mesmo que eu fiz com essa casinha de botão, eu vou fazer com as demais casinhas de botão. Corta aqui o excesso de linha. Esse ajuste que eu faço aqui na minha máquina, a casinha fica perfeita, perfeita. Eu vou depois gravar um vídeo e colocar no meu curso, no M100, como que a gente faz esse ajuste aqui, para ensinar as minhas alunas bem direitinho. Aí posiciono novamente aqui, olha, o pé calcador. Aí vou pisar em cima do pedal e a máquina vai fazer o serviço. Agora, vou aqui para outra casinha de botão. Não tem segredo para fazer casinha de botão com essa máquina.
É muito simples. Ela faz a casinha numa rapidez excelente. Tiro o excesso aqui de linha. Vou para a última casinha, sem segredo. Não é um bicho de 7 cabeças, de jeito nenhum, fazer a casinha de botão usando o recurso da máquina. Se você tem uma máquina com esse recurso aqui, pronto. Você faz a sua casinha de botão num piscar de olhos. Empurra para trás, a alavanquinha aqui e dá início à realização da casinha de botão. Pronto. Fiz aqui todas as casinhas de botão. Tá tudo perfeitinho. Aí vou abrir as casinhas dos botões e depois aplicar os botões. Tudo muito rápido e simples. Bem, eu já estou aqui com o colete, já com as casinhas dos botões, todas já realizadas aqui no meio frente. Eu coloquei as casinhas pelo lado aqui direito da peça, ó. Então, vai ficar voltada para o lado do coração. É mais ou menos uma regra aí na camisaria feminina. A casinha dos botões é feita do lado direito para poder ficar voltada para o lado do coração, lado esquerdo, né? E há duas maneiras para abrir essa casinha de botão. Você pega esse aparelhozinho aqui, que geralmente vem com a máquina. No caso da máquina Singer Facilita Pro, é um limpadorzinho, uma espécie de escovinha. Aí você retira essa capinha aqui, aí você tem o aparelhozinho para desfazer, descosturar, costuras. E também para abrir as casinhas. Algumas pessoas gostam de delimitar aqui, para não correr o risco de cortar demais, passar da casinha, gostam de colocar uma espécie aqui de alfinete. Coloca o alfinete e aí você empurra e pronto, ó. E você já cortou aqui o tecido. Depois é só retirar o excesso de linha, certo? Já cortou aqui o tecido. O mesmo pode ser feito com as outras casinhas. Coloca o alfinete para delimitar, empurra esse aparelhozinho aqui, a pontinha fina, e corta. Aqui aberto já. E também pode ser feito assim, ó, você empurra, vai mais ou menos até a metade, ó, vai até a metade. Aí depois daqui você empurra e segue até a outra metade. Aí não corre o risco de você também sair além da delimitação da casa. Mas eu gosto muito de usar o alfinetezinho para delimitar. Até onde eu posso cortar o tecido. Às vezes tem dificuldade aqui de entrar porque tem a costura aqui, né? A margem de costura, a rebarba de tecido. Tá aí, olha, bem simples. Já abri aqui. Está perfeita aqui. Tudo perfeitinho. E agora é só marcar o posicionamento dos botões. Usando mesmo uma caneta, você pode fazer a marcação. Coloca as casinhas onde você quer que os botões fiquem, ó. Transpasse necessário e sai marcando, fazendo pontinhos. E coloca os botões nos pontinhos que você marcou.
usa como delimitação o meio da casinha para marcar. É só alinhar aqui o meio frente com meio frente, levando em conta a quantidade aqui do transpasse que você quer. E depois faz as marcações. Eu resolvi mostrar aqui como é que eu faço para marcar os botões, achei melhor. Eu vou prendendo com alfinete, olha, meio frente com meio frente, para que eu possa ter uma marcação perfeita. Aí eu faço a marcação assim, ó, bem no meio da casinha. Aí se torna simples para marcar, que o alfinete está prendendo aqui, ó. Bem no meio da casinha eu marco os botões. Pronto. Tá aqui, os botões já estão marcados, os posicionamentos. Onde eu fiz essa marcação, ó como fica bem alinhado, eu aplico os botões. Façam assim também que vai facilitar a vida de vocês. Vou aplicar o botão aqui, botão aqui, botão aqui e botão aqui. E o colete da Fabíola vai ficar prontinho. Agora sim, eu vou aplicar os botões. E eu já apliquei aqui 2 botões, faltam 2. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço a aplicação, só porque eu acredito que algumas podem ter dúvida, né? Sobretudo quem é iniciante. Eu coloco a agulha exatamente na marcação que eu fiz, aí coloco o botão. E faço isso, olha. E vou fazendo a costura, sempre assim. Coloco aqui, coloco a agulha com a linha na marcação, passo por dentro do orifício de aplicação do botão e vou fazendo a costura. Bem simples. Não há segredo, olha. Observe como é simples. Eu passo várias vezes a agulha com a linha para a aplicação ficar bem reforçada. Não correr o risco do botão soltar facilmente. O ideal é que o botão não solte de maneira alguma. Enfio aqui, olha, a agulha dentro do orifício. E assim eu vou fazendo. Note que eu coloquei o botão exatamente em cima da marcação que eu fiz. Pronto, olha, tá bem preso aqui o botão. Mas como eu gosto de reforçar bem, então, quando eu vejo que tá bem reforçado, aí eu faço 2 voltas aqui, passando a agulha por dentro dos pontos que eu já fiz. Aí, olha, eu vou reforçando o ponto. Depois que eu reforcei aqui o ponto, eu corto a linha. Aí depois é só colocar o botão na casinha. Quando você vai colocar o botão pela primeira vez, dá uma certa dificuldade. Mas depois que você introduz o botão várias vezes na casinha, a casinha vai ficando mais folgadinha, mais frouxinha, a abertura vai ficando mais estendida. E é assim o resultado. Agora eu vou botar o último botão aqui e vai ficar perfeito o colete.